Bom, pessoal, realizar aqui mais uma correção do Enem com vocês, uma questão do Enem de 2011, uma questão de história fácil, simples, muito acertada nessa época, certo? Bom, fazer a leitura do texto aqui é um texto curto e simples. O açúcar e suas técnicas de produção foram levados à Europa pelos árabes no século VIII, durante a Idade Média. Mas foi principalmente a partir das Cruzadas, século XI e XIII, que a sua procura foi aumentando. Nesta época, passou a ser importado do Oriente Médio e produzido em pequena escala no sul da Itália, mas continuou a ser um produto de luxo, extremamente caro, chegando a figurar nos dotes de princesas casadeiras. Bom, o que é importante a gente reparar aqui no texto da questão? O açúcar é levado pelos árabes no século VIII, no período de dominação dos árabes na Península Ibérica, certo? Muito importante, porque é justamente nesse lugar que está Portugal, aqui no enunciado da questão. Lendo o enunciado, então. Considerando o conceito do antigo sistema colonial, o açúcar foi o produto escolhido por Portugal para dar início à colonização brasileira, em virtude de... Percebam que o enunciado limita. Qual é o período colonial que ele quer saber? Ele está falando do antigo sistema colonial, antes da crise do açúcar, certo? Então, na época onde os preços do açúcar estavam altos, que a produção do açúcar era escassa e o mercado consumidor de açúcar na Europa era extremamente amplo e em expansão. O que um produtor de açúcar teria naquela época quase garantido é o lucro, porque era um produto raro, com baixa produção, que os árabes vendiam a um preço muito elevado e que quando os comerciantes portugueses e espanhóis compravam um produto extremamente tarifado, certo? E, por conta disso, era um produto extremamente rentável de ser produzido no antigo sistema colonial. Isso vai se alterar depois com a história. Vamos para as alternativas, então. O que a questão quer saber? Ela quer saber por que o açúcar foi o produto escolhido. Então, a gente precisa pensar no meio de produção, nas influências de produção e sabermos o motivo. O motivo já é óbvio. O motivo é o lucro obtido com o seu comércio ser muito vantajoso. Óbvio e extremamente simples. A alternativa correta é a A. Porém, é importante vermos por que as outras não são. A alternativa E coloca os nativos da América dominarem uma técnica de cultivo semelhante. O açúcar não era produzido pelos nativos da América, certo? Então, por não ser um produto produzido por eles, a alternativa E está incorreta. Alternativa D. As feitorias africanas facilitarem a comercialização desse produto. Aparentemente, está correto. As feitorias africanas, tanto feitos por portugueses como espanhóis, facilitavam muito o escoamento de produção através da diminuição de custos dos reparos dos navios mercantes. Porém, especificamente no caso do açúcar, este não é o maior motivo. O açúcar era um produto rentável por si só, certo? Então, independentemente do fato de existirem feitorias ou não, o açúcar geraria lucro. Logo, as feitorias não eram motivos suficientes para motivarem a produção do açúcar. Alternativa C. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente. Bom, a própria alternativa está em contradição. A mão de obra necessária para o cultivo ser insuficiente não se aplica à produção de açúcar. Por quê? Bom, o sistema aplicado no antigo sistema colonial era a escravidão. E o açúcar justamente demandava um grande número de escravos para serem produzidos. O açúcar é um cultivo que exige grande mão de obra. A gente pode recorrer aqui ao acervo fotográfico da época e percebemos uma antiga plantação de açúcar no Brasil. A quantidade de pessoas empregadas não era uma quantidade baixa de pessoas a serem empregadas, certo? Então, esta mão de obra não era insuficiente.
existia uma infinidade de meios de conseguir mão de obra para a produção de açúcar, sendo a principal a escravidão. Alternativa B. Os árabes serem aliados históricos dos portugueses. Bom, os árabes não eram aliados históricos dos portugueses, muito pelo contrário. Certo? A Península Ibérica foi dominada por árabes. Portugal só virou independente lá no século XII. Aí você pode colocar, tudo bem, mas os portugueses não compravam açúcar dos árabes também? Bom, precisamos ver então como funcionava essa dinâmica do açúcar. Temos aqui um pequeno mapa. Quais eram os povos que dominaram a Península Ibérica antes do século XII? Eram os grandes lordes árabes de Omã, que fica... Só pegar aqui a caneta para desenhar. Nesta região, certo? E os grandes lordes sírios, atual Síria. Se vejamos bem, essas duas regiões eram produtoras de açúcar, certo? Esses dois polos econômicos não ficaram nada felizes de Portugal terem sua independência no século XII. Logo, o açúcar era extremamente taxado para a Península Ibérica. Os árabes faziam um controle muito rígido do açúcar a ser enviado para a Península Ibérica. Certo? Logo, além de não serem aliados históricos, existia uma rivalidade comercial entre portugueses e árabes. Tudo bem? Isso é a explicação de por que a alternativa B, C, D e E está incorreta nessa questão.